Com mais uma aula para você da área da saúde. Hoje o tema é desequilíbrio ácido básico do plasma. Então, repetindo, meu nome é professor Samuel Noronha e eu estou ministrando essa aula especificamente para os alunos de enfermagem do primeiro ano do curso da Franco. Mas, se você é da área da saúde e precisa entender o básico sobre desequilíbrio ácido básico, pode assistir essa aula que provavelmente vai ajudá-lo também. Tá bom, então, inicialmente, dando ênfase para o seguinte, olha, essa aula são para os aspectos básicos para o desequilíbrio ácido básico. Então aqui eu não estou contemplando tratamento, não estou contemplando sintomas, tá? Então, esses aspectos você precisa se aprofundar, mas é muito importante que você aprenda os aspectos básicos do desequilíbrio ácido básico do plasma. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo te ajudar. Muito bem. Lembrando que são ácidos. Ácidos é uma substância que libera H+ em solução, tá? Libera um próton em solução. Então, no nosso organismo, na nossa alimentação, existe uma série de ácidos, tá? Que fazem parte do nosso dia a dia, que participam do funcionamento das nossas células do nosso organismo como um todo. Então, aqui você pode ver que eu coloquei como exemplo aí ácido clorídrico, tá? Um ácido, por exemplo, que está presente no suco gástrico. Então, quando em solução, ele libera H+, tá? Então, essa é a característica principal, não é a única, mas é a característica principal que você tem que lembrar sobre esse tipo de substância. Muito bem, alguns ácidos que são importantes e que provavelmente você vai se deparar com algum deles ao longo da sua vida profissional. Então eu elenquei aqui para você 7, né? Ácido sulfúrico, estou colocando a fórmula ali para você ver, H2SO4, ácido fluorídrico, HF, ácido clorídrico, mesmo que eu mostrei no slide anterior, que é o presente no suco gástrico, ácido cianídrico, ácido carbônico, ácido fosfórico, H3PO4, e o ácido nítrico, HNO3. Então, todos esses ácidos, provavelmente em algum ponto do seu curso ou da sua vida profissional, você vai se deparar com algum deles, ou provavelmente com todos eles. Então, é importante que você vá guardando qual que é a fórmula de cada um. Muito bem. Então, vamos lembrar o caráter das soluções. Então, o pH é uma escala que mede o pH é uma escala que mede a quantidade, a concentração de H+ que existe numa solução. No nosso organismo existe uma série de soluções, né? O suco gástrico que eu já citei, o plasma que eu já citei também. Então a gente tem que medir, porque estas soluções devem estar dentro de uma faixa de pH estrita, tá? Muito bem. Então o caráter das soluções. O pH de uma solução ele varia de 0 a 14, certo? Quando o valor do pH de uma solução estiver entre 0 e menor do que 7, a gente vai dizer que essa solução tem um caráter ácido, tá? Se essa solução tem uma concentração de H+, que lhe confere um pH acima de 7, que é essa faixa azul aqui, a gente vai dizer que essa solução tem um caráter básico ou alcalino, certo? E se a solução tiver um pH no valor 7, a gente vai dizer que o seu caráter é neutro, certo? Muito bem. Então, agora, do que depende, né, o valor do pH? O valor do pH de uma solução é inversamente proporcional à concentração de H+ que existe nela. Ou seja, quanto mais H+, a gente está vendo na faixa amarela aqui, olha, menor o valor de pH. Então, são relações inversamente proporcionais. O contrário também é verdadeiro. Quanto menor a concentração de H+ numa solução, maior o valor do pH. Certo? Então, pH mede a acidez das soluções e esta escala é inversamente proporcional à concentração de prótons que houver na solução que você está investigando e estudando. Tá certo? Muito bem. Então, colocando esse exemplo aqui, olha, mostrando para vocês como é importante a gente manter o valor do pH nas diversas soluções que existem em nosso organismo. Estou mostrando para você aqui esse gráfico que no eixo X mostra o valor de pH, tá? E esse valor de pH é o valor do pH do plasma.
E qual que é o valor do pH do plasma fisiológico? Olha, o pH do plasma ele deve variar entre 7,35 e 7,45, que é justamente esse pontinho vermelho que a gente vê acima do eixo X aqui, certo? E a gente percebe que nesse gráfico que mostra a atividade enzimática de uma enzima que faz parte da glicólise, daquela via metabólica conhecida como glicólise, importantíssima na obtenção de energia nas nossas células, a gente vê que esta enzima, assim como as demais enzimas, tem uma faixa ótima de pH de funcionamento. E quando o pH varia muito desse fisiológico, esse valor ele pode variar, a enzima perde a sua função, certo? Então, a enzima é muito importante que ela trabalhe no valor de pH, então é muito importante que o nosso organismo mantenha o pH das nossas soluções. Por quê? Porque se o pH variar muito, essa enzima perde atividade e as nossas células vão perdendo a eficiência no seu funcionamento. Tá certo? Muito bem. Em casos patológicos, o valor do pH do plasma pode mudar. Então veja, conforme eu disse no slide anterior, isso que eu estou mostrando para você aqui é o valor do pH do plasma, tá? O valor fisiológico, que varia entre 7,35 e 7,45. Ou seja, é ligeiramente alcalino, né? O pH fisiológico do plasma. O que eu preciso perceber nessa figura aqui? Se o pH do indivíduo ele cai, ou seja, se aumenta a concentração de H+ no plasma, esse indivíduo entra numa condição conhecida como acidose, ou seja, o plasma dele ficou mais ácido, certo? O contrário também é verdadeiro. Se o valor do pH do plasma subir, esse indivíduo terá menos H+ no seu plasma e ele entrará numa condição conhecida como alcalose. Ótimo. O que mais que eu preciso guardar sobre desequilíbrio? Olha, esse daqui são os valores de referência de algumas moléculas importantes que são cruciais na determinação do pH do plasma. Então, essas moléculas a gente monitora porque elas que vão determinar o valor do pH do plasma. Muito bem. Qual é o exame que detecta, que mede o pH do plasma? Este exame se chama hemogasometria, conforme a gente vê aqui no topo do slide. Hemogasometria. Que tipo de sangue que é coletado para se fazer uma hemogasometria? É sangue arterial, tá? Sangue arterial é o coletado para se fazer o exame de hemogasometria, para se medir o pH do plasma. Ótimo. Quais são os valores de referência? Olha, isso daqui você não precisa decorar, porque isso você facilmente encontra. Ou você escreve no Google, ou em qualquer exame que vier, já vem os valores de referência. Olha, tem o valor de referência do pH, conforme que eu já falei, que está em azul aqui. Agora, aqui tem os valores da pressão parcial do gás CO2, no dióxido de carbono. Esse valor, ele varia de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Tá? Esse é o valor fisiológico do gás carbônico no plasma. E outra molécula importante é o HCO3-, o bicarbonato. E esse bicarbonato deve se encontrar numa concentração que varia de 22 a 28 miliequivalentes por litro de plasma. Conforme eu disse, não é preciso decorar esses valores. O que você precisa guardar mais do que isso? É essa formulinha que está aqui embaixo. Essa formulinha está mostrando para a gente o seguinte: o pH do plasma ele é igual a concentração de bicarbonato dividido pela concentração de gás carbônico. Ou seja, o que é importante você notar aqui? Que o pH do plasma e o bicarbonato estão na mesma linha. Portanto, quanto mais bicarbonato houver no plasma, maior o valor do pH. Ou seja, pH do plasma e concentração de bicarbonato são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta o outro. Diminui um e diminui o outro. Enquanto que o gás carbônico, a sua concentração guarda uma relação inversamente proporcional ao pH do plasma. Ou seja, quanto maior a concentração de CO2, menor o pH do plasma. Quanto menor o CO2, maior o pH do plasma. Certo? Então isso é o mais importante que você precisa guardar. Tá? Essas relações diretamente proporcionais do bicarbonato e inversamente proporcionais do gás carbônico. Guardou isso?
Então agora eu vou te dar mais uma tarefa para você guardar. Os quartetos. Eu costumava falar